Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Não importa o horário que você está estudando, o que importa é que você está estudando, né? Então, ó, eita, bisonhada, o conteúdo programático aqui, ó, olha que eu vi já, primeira bisonhada aqui, ó, é problemas de contagem ou análise combinatória, né? Não é André Costa é professor, beleza? Nosso conteúdo é análise combinatória, beleza? Então, hoje a gente vai dar início a um curso completinho de análise combinatória. Esse é o nosso primeiro vídeo. Então, antes de começar, vamos bater um papinho, né? 5 minutinhos, 2 minutinhos, só para a gente acertar aqui a nossa conduta. Então, ó, primeira coisa, aqui está o Instagram do professor, dá essa moral, segue lá, tá? Agora, esse curso é um curso para te dar uma base, tá? Então, você precisa ter uma base para resolver qualquer tipo de questão. Então, o curso não é voltado para uma banca específica, é voltado para o conteúdo. Eu coloquei questões para que a gente possa entender o conteúdo, tá? Não é um curso de questão, é um curso de entendimento do conteúdo, beleza? Então, assim, é um tema recorrente em concurso seja da área militar, seja da área de concurso público. Qualquer concurso normalmente cai a parte de análise combinatória ou problemas de contagem, princípio fundamental da contagem, esse tipo de nomenclatura vai estar incluindo análise combinatória, beleza? Uns aprofundam mais, uns aprofundam menos, tá? Mas nosso curso provavelmente vai cobrir toda a sua necessidade. Então, vamos lá. Vamos dar início a uma ferramenta, né? A gente não vai pegar agora a análise combinatória, né? Uma ferramenta chamada fatorial de um número natural. Então, ó, eu estou tratando de números naturais. Eu não estou tratando de qualquer número. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa conhecer os números naturais, tá? O conjunto dos números naturais, ele é representado assim. Peraí, ficou legal aqui, está muito fininha a caneta. Ele é representado assim, ó, um Nzão com a barrinha do lado, tá? Todo conjunto começa com chave. Então, ó, começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí até o infinito. Então percebam o seguinte, o conjunto dos números naturais, ele inicia por 0. Então o seu primeiro termo, eu vou chamar de A1 só por conta de uma nomenclatura, mas não encana com isso não, só para tu saber. O primeiro termo eu vou chamar de A1, é o 0. O segundo termo é 1. O terceiro termo é o 2. E assim sucessivamente. Observe o seguinte, que eu estou sempre somando uma unidade. Então, eu poderia reescrever o conjunto dos números naturais assim, ó. N mais 1, N mais 2, e aí sucessivamente, tá vendo? E apontando para você que o N é igual a 0, ou seja, o primeiro termo é 0. É isso que eu estou falando, tá? Então, esse é o conjunto dos números naturais. Tem muito mais coisa, mas o que me interessa é só isso aqui no momento. Então, quando eu estou tratando de fatorial de um número natural, eu estou tratando apenas de números naturais, né? E quando eu falo de fatorial de um número natural, eu estou falando de um númerozinho representado assim, ó, N com uma exclamaçãozinha do lado. Eu espero que você já tenha visto isso, tá? E o que significa esse N com uma exclamação do lado, professor? É o produto de um número até chegar no 1, ok? Como assim produto? Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, por exemplo, se eu pego o número 2, 2 vezes 1, 2. Então, eu peguei o produto 2 até chegar no 1, certo? É isso que eu estou falando. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, que eu já deixei prontinho aqui alguns fatoriais, para a gente dar uma olhada. Tá? Assim, no momento, a gente não vai fazer prova matemática de nada, né? Então, a gente só vai apresentar mesmo. Ó, 0 fatorial. 0 fatorial é igual a 1. 1 fatorial é igual a 1. 2 fatorial, 2 vezes 1, que dá 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Mas observe você que
que o 3 fatorial, ele também pode ser escrito assim, ó. 3 vezes 2 fatorial. 4 fatorial. Ó, 3 vezes 4, 12. 24. Opa, vezes 1, 24. 24. Mas o 4 fatorial, ele também pode ser escrito assim, ó. 4 vezes o 3 fatorial. Ou seja, o natural desse cara que está na forma fatorial multiplicado pelo seu antecessor. É o que eu estou fazendo, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque algumas bancas costumam escrever as respostas assim, tá? 5 fatorial é 5 vezes 24, então dá 120. Por quê? Porque 5 fatorial é a mesma coisa que 5 que multiplica 24. E 24 pode ser escrito como 4 fatorial. Ok? Aqui, ó. 4 fatorial dá 24. Beleza? 6 fatorial é 6 vezes 120, o que dá 720. Tá? Então, 6 fatorial pode ser escrito na forma de 6 vezes fatorial de 5, né? Fatorial de 7. Fatorial de 7 é 5.040. Fatorial de 7 pode ser escrito, ó, 7 vezes o fatorial de 6. E assim sucessivamente, tá? O que eu lembro de cabeça é só até esse aqui, 40.320. Os outros aí são muito grandes, aqui dá 360 e poucos mil, eu não vou fazer essas contas não, tá? Assim, meu conselho é que você grave pelo menos até o 5, ou 6 ou 7. Para na prova você ganhar tempo, igual eu fiz aqui. Ok? Ah, professor, mas para que serve isso? Isso serve lá na frente, para quando a gente for tratar de permutações simples, para a gente quando for tratar de combinações, vários assuntos a gente vai precisar desse elemento que a gente acabou de ver, tá? Então isso aqui é apenas uma ferramenta para que a gente desenvolva alguns cálculos matemáticos, tá? E assim, você vai precisar se acostumar com uma coisa chamada simplificação, que muitos alunos não gostam quando a gente está fazendo divisão, porque senão ó, não tem como você dividir, às vezes, 3 milhões, ou 10, ó, ou 10 fatorial. O 10 fatorial é 3 milhões e 600 e pouco. Eu não sei quanto é de cabeça, mas é 3 milhões e 600 e pouco. Então você vai ficar dividindo 3 milhões e 600 e pouco por, sei lá, por 6. Cara, é uma conta absurda, tá? Então você vai precisar cortar. Não vai ter jeito. Beleza. E assim, algumas provas aparecem umas questões meio que assim, ó. Tipo, ó. Ele te dá uma equação assim, ó. Eu estou montando agora, então eu não sei se isso vai dar resultado de certinho, tá? Mas só para a gente testar. Ele vai lá no meio do problema te dar uma equação disso aí. Então você vai ter que desenvolver esse produto, tá? Então eu quero que você preste atenção nesse tópico aqui, ó. Nessa abertura aqui, ó. Deixa eu só mudar a caneta aqui. Essa aberturinha que eu fiz aqui, ó, do fatorial, tá vendo? Por quê? Porque, caso seja necessário, você é obrigado a saber desenvolver isso aqui, ó. Então, tá vendo, ó? Eu pego n, que multiplica n menos 1, n menos 2, eu estou sempre descendo uma unidade. Se fosse aqui, ó, no conjunto dos números naturais, eu estava subindo uma unidade, tá vendo? Por isso que eu já montei aqui. Então, lá eu estou sempre descendo uma unidade. Eu estou abrindo o carinha, diminuindo sempre uma unidade. Aqui eu somo, porque ali eu estou fazendo o processo contrário. Aqui eu estou do zero para frente. Ali eu estou do número grande até chegar no número pequeno. Ah, professor, eu não compreendi isso bem não. Tá. Então vou tentar mudar a tônica aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o 4 fatorial. Ah, eu já sei que vale 24. Tudo bem, eu sei que você sabe que vale 24. Mas você concorda que eu escrevo assim, ó? 4, aí depois vezes 3, aqui, ó. Vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é 4 vezes 4 menos 1 vezes 4 menos 2 vezes 4 menos 3. Como assim, professor? Aqui, ó, vamos lá. Vamos reescrever agora de outra cor esse mesmo carinha que a gente escreveu. Ó, o 4 está aqui, ó. É esse primeiro termo.
vezes 4 menos 1 dá 3. Opa, é esse segundo termo. Ó. Vezes 4 menos 2 dá 2. Opa, é esse termo aqui. Vezes 4 menos 3 que dá 1. Opa, abrindo o produto até chegar a 1. E realmente deu igualzinho lá embaixo, então tem que dar 24. Tá? E eu posso usar essa técnica aqui para qualquer um deles. Ok? Então, assim, aqui você precisa compreender o que a gente está fazendo, porque, né, a depender da banca que você vai trabalhar, o nível é altíssimo, né? Então, belezinha. Então, compreendida essa fase, vamos resolver aqui o nosso problema aqui, né? Nosso probleminha aqui que a gente propôs. Então, vamos lá. Então, em cima eu vou manter n fatorial. Não, em cima eu vou abrir, né? Porque embaixo que tá. Eu quero tirar o cara de baixo. Então, deixa eu só mudar aqui a tônica. Vou manter o cara de baixo. Então, vou manter ele aqui, ó. N menos 2 fatorial. Então, aqui é N. A gente sempre diminui primeiro uma unidade. Depois a gente vai diminuir mais uma unidade. Ou seja, N menos 2. Tudo isso igual a menos 6. Lembrando lá da aula da tia Juris Cleide, lá quando eu era pivetinho, esse cara é o mesmo termo que esse. Então, como é um produto, eu posso cortá-los. Ou seja, eu estou simplificando. Um número dividido por ele mesmo dá sempre 1. Então, sobrou assim, ó, n, que multiplica n menos 1 iguais a menos 6. Beleza? Agora, eu vou usar uma propriedade que a tia Juris Cleide também te ensinou, chamada distributiva, ou chuveirinho. N que multiplica n, um número multiplicado por ele mesmo, é n ao quadrado. Então, é n ao quadrado. N vezes menos 1, menos n. Vou passar esse 6 para cá, como ele era negativo, ó, ele vai ficar positivo. Mais 6 igual a 0. Pronto. Agora, a gente criou um problema maior ainda, porque ninguém gosta de equação do segundo grau, né? Tá? Mas como a tônica não é resolver uma equação do segundo grau, salvo se houver no seu edital, ele pode fazer o que eu fiz aqui agora, né? Botar uma equação para você resolver uma equação do segundo grau. Eu vou usar uma técnica aqui, ó. Que eu chamo de relação de errar. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 6. 1 e 6. Então, ó. Não, aqui vou ter que trocar, vou ter que mexer no sinal, senão tem que ser positivo, tá? Para poder ficar negativo. Só para poder acertar ali do outro lado, eu vou trocar o sinalzinho. Que aí fica do jeitinho que a gente precisa. E aí fica mais fácil a nossa... Porque a tônica não é resolver a equação, né? A tônica é a gente entender o problema, que pode cair em combinatória. Mas, em alguns casos, você vai precisar realmente fazer o que eu estou fazendo aqui. Ou seja, uma equação do segundo grau, tá? Então, ó, dois números que somados dão 1, 3 e menos 2. E, ao mesmo tempo, multiplicados, esses dois números dão menos 6. 3 e menos 2 seria a solução do meu problema, ok? Então, aqui seria uma equação que trabalha fatorial, tá? Uma equação fatorial. Equação fatorial. Tá? Talvez muita gente não lembre disso, mas isso pode acontecer, principalmente dentro das combinações, ok? Quando a gente vai fazer combinação de 2 a 2, o cara dá a resposta e a gente faz o contrário, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, ó. Sendo o número natural n equivalente a n que multiplica n menos 1, n menos 2, 2, 1, tá vendo? Eu botou reticência aqui para dizer que está no intervalo. E ainda que 0, fatorial de 0 é igual a 1, fatorial de 1 é igual a 1. Então, identifique a alternativa verdadeira. Fatorial de 4 é 10? Não, é 24. Então, vamos começar ajeitando a questão. Não, aqui é 24. Já está errado. Fatorial de 3 é 7? Não, é 6. Fatorial de 2 é 3? Não, é 2. Fatorial de 6 é 600? Não, é 720. Então, só pode ser letra A, 120. Beleza? Uma questão teórica. Preste atenção. Não existe soma de fatorial.
não existe subtração de fatorial. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente executa o fatorial e depois faz o somatório. É sempre assim. Botei 3 exemplos aqui para a gente não perder tempo, porque isso na verdade não existe. A gente só trabalha com produtos, tá? Então, ó, quando tiver soma, o que você vai fazer? Vai desenvolver o fatorial e depois soma, tá? Multiplicação não. Multiplicação a gente pode fazer diretão, tá? Porque a gente normalmente já sabe o valor de cabeça. E subtração, mesmo esquema, tá vendo? Eu estou abrindo, depois eu faço subtração, ok? Simplificação. Aqui, ó, é um conteúdo importantíssimo. Isso aqui, se você não compreender bem, você tem que parar o vídeo aqui, rever até você entender. Então, eu botei alguns exemplos resolvidos e daí eu vou montar mais um exemplo ou dois e a gente vai fazendo, porque aqui você precisa ter esse conhecimento, tá? Ó, simplificar é cortar, beleza? O que você vai fazer? Você vai pegar o maior e vai abrir sempre até o menor, não importa se está em cima ou se está embaixo. No primeiro exemplo, o maior está em cima, tá vendo? Então eu abri 8, 7, 6 e 5. Em cima, embaixo eu não mexi. Aí eu corto 5 com 5. Porque qualquer número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Então, sobram esses caras aqui, eu faço o produto deles. Observe que no exemplo 2, eu tenho o cara de baixo maior que o de cima. Então eu abri até chegar. Quando eu corto não dá 1, então eu tenho que manter 1. Embaixo eu não preciso manter 1, porque dividir por 1, gente, é a mesma coisa que deixar sem nada embaixo, né? É um conceito matemático, então não tem por que você deixar 1 aqui embaixo, tá vendo? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, porque o 1 é elemento neutro da divisão e da multiplicação. Beleza? Então, ó, 2 exemplos aqui e agora eu vou montar um outro exemplo e a gente vai fazer. Ok? Então, vamos nessa. Ó, 12 fatorial, ou fatorial de 12, na verdade, né? Dividido pelo fatorial de 3, fatorial de 4 e o fatorial de 7. Então, a primeira coisa que eu preciso analisar, quem é o maior lá embaixo? É o 7. Opa, então vou abrir o 12. Ó. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Aí o 7 eu boto fatorial, porque eu quero cortar o 7 fatorial com o 7 fatorial. E não o 7 natural com o 7 natural. O 3, na forma fatorial, ele fica assim, ó. 3 vezes 2 vezes 1. 1 você nem precisaria colocar, tá? Mas eu estou colocando. O 4 fica 4, 3, 2 e 1. E agora a gente vai começar as simplificações. Ó, esse corta com esse. 2 vezes 4 dá 8. Joguei 8 fora. 2 vezes 3 dá 6. Cortando aqui, sobram 2. 3 e 9. E aqui deu 3. Agora sim, eu posso fazer a conta. Porque sobrou 2, 11, 10 e o 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 11 dá 66. Vezes 10, 660. Tá? Vou colocar mais um exemplo aqui, ó. 18. Aqui 6. E aqui 15. Então, ó. Observe que eu tenho 2 embaixo e o maior é o 15. Então, eu vou abrir o 18 até o 15, ó. 18, 17, 16 e o fatorial de 15. Embaixo, eu vou manter o fatorial de 15, ó, não mexo nele. E vou abrir o fatorial de 6. Então, vamos lá. 6, 5, 4 e 3. E 2, né? O 1 que não precisa escrever. Vou cortar o 15 com 15. Belíssimo? Tá, vamos lá. 3 vezes 6, ó, 18, já cortei. Certo? 2 vezes 4, 8, já cortei, deu 2. Opa, agora sobrou 2 vezes 17, divididos por 5. 2 vezes 17 dá 34. Divididos por 5, eu não gosto muito da divisão não. Sempre que tem algo que dá para eu pular a divisão, eu vou pular. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Por quê, professor? Porque
E a gente aprendeu que eu posso fazer a mesma coisa em cima e embaixo de uma fração, porque as frações são equivalentes. Então vai dar 8, 6. E embaixo vai dar 10. E dividir por 10 é simplesmente colocar uma vírgula no meio dos dois carinhas. Excelente? Então deu 6,8 essa nossa conta aí. Beleza pura? Então essas aí são as simplificações fatoriais. Tá? Princípio fundamental de contagem. Agora começa realmente o tópico de contagem. Então aqui a gente vai ter que ter uma sagacidade. Qual é a sagacidade? A gente tem que entender o problema, saber o que eu vou usar. Então vamos lá. Ó, um exemplo aqui que é um exemplo de livro. Eu gosto de usar esse tipo de exemplo aqui porque ele ajuda a gente. Ó, para sair. Desculpa, deixa eu só falar um assunto aqui que eu esqueci. Quando eu trato do princípio fundamental da contagem, eu estou tratando do princípio multiplicativo. E o elemento que eu preciso entender aqui é o E. E é o E do português. Ó. Para ir de uma cidade A até uma cidade B, existem dois percursos, passando pela cidade C ou... Então aqui ó, já é o princípio aditivo. Ó. Eu posso ir por um ou por outro. Sempre que aparecer o ou, porque eu tenho uma alternativa, eu somo. Pela cidade D. Os caminhos possíveis estão indicados no esquema abaixo. Quantas são as possibilidades de sair de A e chegar até B? Então, ó, perceba o seguinte. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 caminhos. Então, ó, saindo de A, passando em D, chegando em B. Eu estou quebrando o problema em etapas, tá? Esse é o ideal para análise combinatória. Então, ó, no primeiro trecho, eu tenho 5 possibilidades. Quando chega ao segundo trecho, eu tenho 2 outras possibilidades. Mas você concorda que eu posso escolher qualquer um desses 5 caminhos e quando chegar em D, eu preciso escolher um desses 2? Então, olha só, eu posso por esses 5 e por esses 2. Então, eu tenho que multiplicar. Aqui tem um E. Porque ó, eu vou pelo caminho 1 e pelo caminho A. Eu vou pelo caminho 2 e pelo caminho B. Eu vou pelo caminho 1 e pelo caminho B. Tá? Então, é assim, ó. Eu tenho 5 possibilidades. Eu vou chamar de 1, 2, 3, 4, 5. Só que quando chega no próximo, eu tenho A e B, por exemplo. Então, ó, quando eu pego o caminho A, chegando a D, eu posso escolher qualquer um desses 2. Quando eu chego pelo caminho 2, ó, eu tenho as mesmas possibilidades. Quando chega pelo caminho 3, eu tenho as mesmas 2 possibilidades. Ou seja, cada um me dá 2 possibilidades. É por isso que eu posso multiplicar e aqui eu tenho 10 chances. Tá? Eu poderia fazer na mão também, ó. Tá? Eu poderia continuar aqui e vai dar os mesmos 10 caminhos. Quer ver? Eu vou fazer e você vai contar as cores estranhas que eu coloquei aqui. Então, roxinho agora. Conta quantas flechinhas tem agora. Ó, 2, 4, 6, 8, 10. 10 caminhos. Olha lá, bateu. Só que aqui é mais rápido, né? Porque aqui eu acabei fazendo pelo princípio aditivo. Agora, quando eu chegar de A para C, eu tenho 3 chances. Então, ó, de A até C, eu tenho 3 chances. Quando chegar de C até B, eu tenho 5 chances. Ou seja, mesmo esquema. Eu vou usar esses 3 caminhos e esses 5. Então, ó, 3 vezes 5, 15. Como eu tenho a possibilidade de ir por essa primeira rota, vou chamar de rota 1 e rota 2. Então, eu posso ir pela rota 1 ou pela rota 2. 10 mais 15, 25 chances de cumprir o meu caminho. Beleza pura? Ok? Então, gente, eu vou travar esse vídeo por aqui, para que ele não fique muito longo, e a gente volta depois com mais um outro vídeo, tá bom? Então, ó, um abraço e até